Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria estar compartilhando algo com vocês. Eu estava lendo, assim, de manhã na Bíblia e estava contando ali a história dos 12 espias. Não sei se você já ouviu falar sobre essa história. E ali depois que Deus tira o povo do Egito e o pessoal fica ali no deserto e eles vão caminhando até chegar no lugar onde Deus queria levar eles. E quando eles chegam nesse lugar, eles ficam acampados, distante dessa cidade que era a cidade que eles estariam conquistando. E ali Deus instrui Moisés de separar 12 líderes para ir fazer um reconhecimento da terra. E eu estava lendo isso e eles vão lá, ficam 40 dias nessa cidade, espionam tudo, veem que tem a terra, seguem ali as instruções de Moisés. E é bem interessante porque Moisés pede para eles verem alguns itens nessa terra. Como que é a terra? O povo que vive lá é forte ou fraco? São muitos ou poucos? A terra é boa ou ruim? As cidades são sem muros ou são fortificadas? O solo é fértil ou não? Existe floresta ou não? São detalhes que talvez para a gente hoje não faça muita diferença. Mas naquela época eram os detalhes para montar uma estratégia de guerra, né? E Moisés pediu para eles estarem vendo todas essas coisas. E conforme eu estava lendo, o que eu entendi? Hoje as nossas maiores guerras, elas são internas, elas são dentro do nosso coração. O que nós precisamos fazer? Aqueles homens, eles ficaram ali 40 dias espionando aquela terra, vendo o que tinha e o que não tinha, quem que eram as pessoas que moravam ali, se era forte, se eles eram guerreiros. E muitas das vezes a gente está só vivendo a nossa vida, não está parando para analisar como nós temos nos comportado, como nós temos agido. Então, o que eu entendi vendo isso é que nós precisamos olhar a terra do nosso coração. O que tem no seu coração? Você é forte ou é fraco? Tem muita gente aí dentro ou pouca? As suas emoções, elas são boas ou ruins? Você tem inteligência emocional? Ou você só está cheio de muros querendo se proteger? O seu solo é fértil? Você tem amor frutificando? Você tem dado frutos? Foi algo que eu fiquei pensando essa manhã enquanto eu estava lendo. E aquelas pessoas, aqueles 12 homens, eles precisaram reconhecer, fazer um reconhecimento da terra. E muitas das vezes a gente não para fazer isso, para fazer esse reconhecimento da terra do nosso coração. Por que estamos agindo assim? Por que estamos pensando assim? E o que acontece quando a gente reconhece? Quando a gente reconhece, a gente tem as informações que a gente precisa para poder montar uma estratégia de guerra. E que estratégia, que guerra que é essa? É a guerra da transformação. Mudar é uma guerra, ser transformado é uma guerra. E você vai precisar escolher. Quando aqueles 12 homens voltaram, houve 2 times. Um time tinha 10 pessoas. E eles falaram, é melhor a gente não se meter com isso. As pessoas lá, eles são gigantes e tudo mais, eles vão exterminar com a gente, não tem jeito, é melhor a gente procurar outro lugar. A maioria falou isso. E apenas 2 homens, eles falaram, vamos lá conquistar, porque o Senhor, Ele é conosco. Muitas das vezes a gente está como a maioria. A gente está achando que não tem jeito, está achando que é muito difícil, que é melhor desistir. É melhor viver uma vida medíocre, uma vida comum, uma vida mediana. Medíocre é médio, é estar na média. E muitas das vezes é isso que nós fazemos. Por quê? Porque ser a minoria é ser diferente. Ser a minoria exige esforço,
Exige que você vá lutar, vá guerrear, não vai ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Jesus disse que no mundo a gente ia ter tribulação, mas que era para a gente permanecer firme, porque ele já venceu. Ele não disse que ia ser fácil. Se alguém falou que ia ser fácil, te dá notícia, não vai. Eles mentiram para você. E o que acontece quando a gente reconhece como que está o nosso coração, o que tem lá dentro do nosso coração, como estão nossas emoções, como está as áreas da nossa vida, né? Nossa vida, ela é um conjunto de 12 áreas que, se elas estão funcionando perfeitamente, a nossa vida, ela está em prosperidade, ela está em crescimento. Mas se alguma dessas áreas não está sendo cuidada, não está sendo nutrida, a nossa vida ela fica deficiente. E assim como fica no nosso corpo faltando uma vitamina, fica faltando isso também. Então, por que a gente precisa reconhecer, né, o que tem na terra do nosso coração? Porque quando a gente reconhece, a gente consegue encontrar os inimigos. O problema ali daqueles 10 não foi ter visto os gigantes que tinham naquela terra. Foi eles não se acharem capazes de vencê-los. Porque os gigantes, eles existem. Como eu falei, na vida a gente vai ter desafios. Mas e aí, você vai desistir? Você vai querer viver uma vida comum? Vai querer viver uma vida sem crises? Sem conflitos? Sem guerras? Não, você só precisa escolher qual guerra você vai entrar. Você precisa ver qual área da sua vida está precisando de um cuidado. E o que você vai fazer? Você vai montar a estratégia. Qual que é a estratégia? Vamos dizer que você precisa cuidar da área financeira. Então você vai aprender, você vai fazer cursos, você vai contratar uma consultora de finanças, né? A gente tem a Gênesis aí, se você quiser uma consultoria financeira, né? Ela vai te ajudar com estratégias, reconhecendo como que está o seu orçamento, o que você precisa fazer. É um investimento que você faz para trazer uma mudança na sua vida financeira. Isso é investir, isso é reconhecer a terra do seu coração. Qual área que você está precisando de ajuda? Qual área que você está precisando de mudança? Qual área você vai realmente entrar em guerra para ter um crescimento, para ter uma transformação? Na Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Não tem como ser liberto se você não descobrir a verdade dentro de você. A verdade, ela liberta. E é isso que Deus quer. Ele quer que nós identifiquemos os inimigos, que nós montemos um plano para guerrear essas guerras que realmente fazem sentido para nós. Não adianta você entrar em qualquer guerra e você buscar sabedoria para lidar com essas guerras. Se você não tem as ferramentas que você precisa, então encontre essas ferramentas. O que você precisa? Você precisa de conhecimento? Então vá em busca do conhecimento. Você precisa agir mais? Então vá agindo. Monte um plano que tenha a ver com a sua vida e que vai te trazer a vitória. Por quê? Aqueles homens, eles falaram que eles eram gafanhotos, né? Tem uma versão na Bíblia que você lê, e eles se sentiram como gafanhotos diante do outro povo que estava ali naquela terra. E muitas das vezes é assim que a gente se sente, incapaz de vencer. Mas se aqueles homens, eles são gigantes, eu quero te dizer que nós temos um Deus que é muito maior. É um Deus poderoso, é um Deus que é falado como o Senhor dos Exércitos. É um Deus que está na frente, é um Deus que está na batalha, é um Deus que está guerreando por você. E não contra você. É Deus que vai te dar a vitória. Ele já está nessa guerra, ele já está querendo que você vença. Só que se você não fizer nada, você não vai ter nenhum resultado. Deus, ele não é com os acomodados. Deus não é um Deus de acomodados. Não adianta você ficar aí sentado, esperando, achando que vai acontecer no tempo de Deus. Que a hora que Deus quiser, a minha vida vai mudar. Mas se Deus quisesse, Deus já tinha feito. Não, você tem que fazer algo na direção de Deus. E o impossível Deus vai fazer.
Aquilo que é possível, Ele te deu inteligência, Ele deu sabedoria, Ele deu estratégia para você ir lá e vencer. Deus te fez um ser pensante, porque Ele quer que você exerça o governo, que você exerça essa autoridade que Ele te deu. Não fique esperando Deus fazer algo que Ele já falou que é para você fazer. Agora, aquilo que é impossível, ainda que sejam os gigantes, aí você pode falar, tem um Deus aqui que está comigo e Ele é que vai vencer. Ele é que vai vencer essa guerra, porque eu estou lutando junto com Ele, ao lado dEle. Nós somos parceiros nessa guerra. Bom, que Deus te abençoe, que você encontre os inimigos aí, né, que tem destruído a sua vida. E parte para cima, guerreie e saiba que você já é mais do que vencedor. Né? Não importa a tribulação que você esteja passando. Jesus, ele já venceu por nós, ele já disse que nós somos mais do que vencedores. Então já basta para nós enfrentarmos essa guerra. Um beijo, tchau, tchau.